Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um programa. Vamos falar de festas, de luxo e de um pouco de fofoca também. Aliás, não é um programa sobre fofoca. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está Cora Rony, minha querida amiga. E Cora, parece fofoca, mas na verdade é sobre valores, né? É sobre valores, é. É sobre valores. Jeff em Veneza. Jeff em Veneza. Vem. Cora Rony, eu tô sabendo que você sabe de tudo do babado que são as segundas bodas de Jeff Bezos. Rapaz, o pior é que eu tô... Eu só sei que a turma de Veneza tá zangada com Bezos, mas eu não sei mais nada, Cora. Me conte tudo. Cara, eu fiquei fascinada com essa história, porque vou começar lá do começo, né? Sim. Então, um belo dia, Jeff Bezos, que era aquele nerd que a gente conhecia, estava quieto. A gente conhecia ele antes de ter músculos, né? Exatamente, era um nerd com calça cargo, né, camiseta, um cara que não tinha músculos, etc. Normal. Com aquele cabelo, com aquela carequinha assim, com... Tipo isso, com os cabelos espetados, com Mackenzie Scott do lado, que é aquele casal há 20 anos e... Nerd, né? Bom, e um belo dia, National Enquirer começa a fazer uma chantagem emocional com o Bezos. Chantagem emocional não, uma chantagem de todo tamanho, porque tinham mensagens, vazou. Você se lembra disso? Lembro. Mensagens dele, assim, quentes para a Lauren Sanchez. Os dois eram casados. Lauren Sanchez era casada com um produtor, diretor de Hollywood. Enfim... E ele, aliás, naquela época, eu acho que ele fez muito bem, porque ele deu a volta por cima. Ele divulgou. Lembra disso? Lembro. Que ele escreveu um negócio dizendo, olha aqui a chantagem que fizeram comigo, mandaram essas cartas aqui. E era realmente uma coisa vergonhosa, horrível, a chantagem que faziam com ele. E ele publicou e disse, olha, não tenho do que me envergonhar. Separou-se da Mackenzie, que nesse ínterim... Se tornou, tipo, a segunda ou terceira mulher mais rica do mundo, né? Exato, levou 36 bilhões de dólares. Ainda acho que foi pouco, porque foi ela que ajudou ele a fazer a Amazon. Justo era que ela tivesse levado a metade. Mas, enfim, 36 bilhões de dólares não dá para ninguém se queixar. E ela virou uma filantropa também muito interessante, trabalhando nessa linha do Bill Gates, de saúde e tal. Bom, mas enquanto isso, o que aconteceu com o nosso Jeff Bezos? Foi para a academia, virou um boy bombado, raspou o cabelo, e Lauren Sanchez é uma das coisas bizarras do universo das celebridades, né? Enfim, então este casal é um casal super amoroso, eles evidentemente estão apaixonados um pelo outro, toda hora estão de mão dada, parecem. Ele adora ela adora ele, mas, porém, né? Tudo tem um limite. Então, eles compraram um barquinho para celebrar o amor deles, um iate de 500 milhões de dólares. É o maior veleiro oceânico do mundo, que não pertence à Marinha ou qualquer coisa assim. Esse navio, aliás, ele tem um navio de apoio, sabe? Porque você não pode botar ele ponto num veleiro, porque fica feio. E a Lauren não sai de casa sem o helicóptero de estimação. Pois. Porque ela pilota helicópteros. Ah, pelo menos ela pilota. Não, ela já achei mais interessante. Não, ela pilota, ela é uma eu achei que fosse uma coisa de dondoca que só anda de helicóptero. Não, ela pilota helicóptero. Ela pilota helicóptero. Eu gostei, eu achei legal. Ela fundou uma empresa de aluguel de helicópteros para cenas de filmes e uma coisa meio Hollywood, meio helicóptero, e
E trabalhou em filmes importantes e tal. Ela pilotou, o pai dela era piloto. Então ela, desde criança, ela já tinha brevet e tal, e aprendeu a pilotar helicóptero. Ela, de fato, pilota helicóptero. Mas, enfim, ela não sai de casa sem helicóptero de estimação. Então, o iate deles, de sei lá quantos pés, tem esse navio de apoio, que é uma coisa gigantesca, que tem um heliponto para o helicóptero, tem espaço para 45 pessoas dormirem com todo conforto. Isso é o barco de apoio? O barco de apoio, a navezinha de apoio. Bom, ele pediu ela em casamento e, assim, a bordo, e a dúvida é se aquele ovo que ela usa no dedo hoje custou $2,5 milhões ou 5 milhões. Porque os vários especialistas em diamantes se dividem um pouco na avaliação. Mas então, no barato, um pequeno diamante de $2,5 milhões. Bem, mas isso tudo não nos interessaria, exceto pelo fato de que os dois resolveram casar onde? Em Veneza. Eles deviam ter casado no Venetian, lá em Las Vegas. Teria dado tudo certo. Mas Veneza está por aqui, nesse tipo de coisa. É a cidade mais frágil do mundo. É uma cidade que sofre horrorosamente muito com as mudanças climáticas. Sofre com o turismo de massa. Sofre com essa imagem de parque temático que está... Olha, acabou com a vida veneziana de verdade, porque aquilo era uma cidade plenamente funcional. Eu, quando conheci Veneza, nos anos 80, começo dos anos 80, tinha 120 mil habitantes. Era uma cidadezinha, já era um lugar turístico, sempre foi. Mas assim, você ficava hospedada numa pensão, aqui tinha uma mercearia, ali tinha um armarinho, depois tinha uma cabinezinha telefônica, depois tinha um sapateiro ali na esquina, enfim. Era um ecossistema urbano muito saudável. Zero atrapalhação. Você pegava o vaporeto quando você queria. Tinha mais movimento ali, perto do centro histórico, né, em São Paulo, São Marco, mais turistas, eventualmente, mas era uma cidade onde se podia viver bem. E ao longo dos anos eu fui percebendo a deterioração completa desse lugar. Da última vez que eu fui, eu meio que pensei, não volto mais. Porque eu já não conseguia andar na rua. E todas as lojas, mas todas, sabe, onde tinha mercearia, onde tinha farmácia, onde tinha... Virou tudo loja para turista. E aquelas bugigangas meio breguinhas, né? Aquelas bugigangas chinesas. Você vai, inclusive, numa loja de máscaras venezianas, as máscaras são feitas na China. As coisas de vidro que vende nas lojinhas são made in China. Não é mais Murano? Não, se você quiser comprar o verdadeiro Murano, você vai... Em Murano. Em Murano. Ou você vai nas lojas realmente caras que vendem os Muranos. Mas a quantidade de Murano made in China... E tem lá enorme, então, aquelas quinquilharias, né, de camelote. Em suma, perdeu a alma, sabe? Nisso, uma quantidade de milionários do mundo inteiro saiu comprando esses palácios no Canal Grande e todos os canais também. E esses palácios foram fechados a maior parte do tempo, o que, no caso de Veneza, é gravíssimo, porque quando você tem um imóvel que fica fechado, aquilo desanda. Se você deixar um apartamento fechado aqui no Rio, daqui a pouco o cano está entupido, né? Você tem que fazer obra, etc. Você imagina isso em Veneza. Claro. Aí chega o Airbnb. Então, os venezianos mais antigos começam a alugar os seus espaços por Airbnb. O resultado é que os venezianos não conseguem mais morar na própria cidade. Então, hoje moram 48 mil venezianos, onde, em 1980, moravam 120 mil.
Um terço, né? E numa cidade que não tem mais aquele tecido social que eles precisavam. Consultório médico, dentista, até tudo começou a ir para Mestre, ali para terra firme. E Veneza está oca. Então, você imagina, primeiro, o cara que acabou com o pequeno comércio, né? Com as livrarias, com as lojinhas. O cara que não tem a menor noção do que é conservação. Porque ainda queria chegar com o iate dele ali. Por motivos de segurança já não pôde, e o iate acabou ficando na Croácia, com o seu barco de apoio. 95 jatinhos particulares para o casamento. 95 jatinhos particulares. Era o que era esperado. Já quando a gente está gravando, na quarta-feira, já tinha 7 iates ancorados na cidade. 7 iates gigantescos dos amigos ricos. Olha, isso é um desplante para os venezianos, né? Não é que eles estão contra o casamento, é uma festa de 200 pessoas. Veneza tem o Festival de Veneza, Veneza tem a Bienal. É uma festa de 200 pessoas? É uma festa de 200 pessoas. 95 jatinhos? 95 jatinhos. Quer dizer, todo casal foi de jatinho? Todo casal foi de jatinho, quer dizer, deve ter tido jatinho para segurança. Eu fiz essa conta também, achei bizarro, mas são 200 pessoas agora para cada 200 pessoas dessas. Porque são os ricos dos ricos dos ricos, deve ir 2 assistentes, segurança, não sei o que. Cada pessoa dessa deve representar, sei lá, talvez outras 10. Claro. Na rabeira, né? Então, não é que os venezianos... Festa módica de 200 pessoas com 1.000 de apoio. Talvez até mais. Não, pois é. E com questões de segurança complexas, porque, por exemplo, a Ivanka Trump já está lá. Com o marido e com os filhos. Então, os venezianos estão pagando do bolso deles, porque a essa altura está lá toda a segurança reforçada. Olha, então pega para capar. E eu estou com os venezianos. E esses grupos de protesto, que são ótimos, porque eles fizeram um grupo chamado No Space for Bezos. Eles fizeram uma brincadeira com a Blue Origin, né? Porque o Jeff Bezos, como o Elon Musk, tem uma empresa de levar um programa espacial com foguetes e o Diabo 4. Eles abriram banners e faixas em tudo que é lugar. E aí o Greenpeace se juntou. Greenpeace abriu um cartaz enorme na Piazza San Marco. Se você pode alugar Veneza para o casamento, você pode pagar mais imposto, com a cara do Bezos. Aí tem um grupo que se chama Everybody Hates Elon. Esse é um grupo de ativistas inglês. Veio para Veneza se juntar a coisa. E esse casamento ia acontecer num prédio do século XVI, chamado Scuola Grande della Misericordia. Isso foi um palácio feito para resolver o problema da pobreza. Em Veneza, volta e meia, você tinha essas escolas sendo feitas para abrigar pessoas sem recursos e coisa e tal. Mas eu acho que é um palácio um pouco desproporcional. Não é muito no estilo veneziano, mas é um centro corporativo. Hoje em dia aquilo funciona muito para isso, para eventos corporativos e tal. Porém, é facílimo você fechar aquilo, você não permitir ninguém chegar lá, porque você tem um canalzinho aqui, outro canal, e põe meia dúzia de barcos, ninguém entra, ninguém sai. Então eles começaram a ameaçar de botar jacarés infláveis nos canais, para que Bezos, Lauren Sanches, seus convidados, seus seguranças, seus câmeras, não pudessem entrar. Eu adorei essa ideia dos crocodilos infláveis, é realmente um negócio muito bem bolado. Mas, enfim, então essa festa gigantesca teve que ser transferida, meio que de última hora, para o Arsenale, que é meio que do outro lado, que é onde acontece a Bienal todo ano. E o Arsenale era um estaleiro.
E como era uma instalação militar, ele é muito bem cercado, ele tem muros altos, então, em termos de segurança individual para a elite super rica do mundo, talvez seja um lugar mais adequado. Mas, enfim. E agora está todo mundo esperando para ver que bicho vai dar. E eu acho, evidentemente, que esse protesto não é por causa do casamento. Esse protesto é contra o que o Bezos representa, contra esse estilo de vida dos superbilionários, é contra a desigualdade no mundo, é contra a mudança climática, que 95 jatinhos particulares ajudam a detonar. Quer dizer, é um estilo de vida que não tem mais lugar de ser, é uma insensibilidade social, inclusive, assustadora. É uma coisa que aconteceu, né, Cora, os bilionários do Vale, é claro que tem um quê de metafórico aí nesse Vale, porque a Microsoft e a Amazon são lá de cima, né? São de Washington State, são de Redmond, mas do lado de Seattle, né? Mas são bilionários do Vale, no sentido de sim. O Vale enquanto indústria digital, né? A maioria deles se descolou completamente da realidade. Completamente. Né? É uma coisa de... Não é todo mundo. Você percebe nitidamente que a Laurene Powell Jobs é uma pessoa super discreta. Bill Gates e Melinda Gates. O Gates e a Melinda, a gente vive falando, eu acho que é absolutamente público notório como que nós dois nos tornamos absolutamente fãs de seres humanos. Gates, aliás, vai, hein? Nesse casamento, segundo dizem. Acredito. Mas ele e o Bezos são amigos de longa data, então... Não, eu acho que tem que ir, não é? Esse não é o ponto. O Sam Altman também é um cara que se toca. Ele é mais novo? Pode ser, eu não sei se... Ele é da geração do Mark Zuckerberg, né? Ele tem a idade do Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg não... Mark Zuckerberg não se toca. O Bezos tem essa coisa que eu acho muito interessante, que é a coisa que o Zuck tem também. O Zuck ficou obsessivo com a coisa de MMA, né? Lutador, energia masculina, tudo mais, tal. Outro dia eu estava ouvindo a Kara Swisher, que é a minha deusa jornalista, e a Kara estava jogou uma maldadezinha ali, mas talvez informada, parece que tem um zoom, de que o Bezos ficou musculoso muito rápido e que sem aditivos químicos não rola. Mas olha aqui, todo o físico dele não é de uma pessoa que fez exercício normalmente. É só você olhar. Porque não é só a velocidade, o tipo de físico que fica é diferente. O cara que toma bomba é completamente diferente do... Eu não sei se eu sei distinguir. Eu sei, porque você tem... Eu não tenho uma vivência de academia enorme, como você é de imaginar. Mas eu tenho. Mas a gente percebe, e sobretudo na idade dele. Porque toda essa transformação dele começou, sei lá, aos 55 anos, que não é exatamente a idade em que você começa. O Bezos é uns 10, 15 anos mais velho do que eu. Ele deve estar com... Ele está com 61. 61, ele é 10 anos mais velho do que eu. Cora, eu vou à academia 5 a 6 dias por semana. Eu faço musculação 3 dias por semana. Com personal trainer, tá? E o objetivo da minha musculação é hipertrofia muscular. É ganhar músculo, porque você só perde músculo, né, depois dos 35.
Eu não fico musculoso. Não, pois é. Eu não fico musculoso. Mesmo trabalhando para isso 3 vezes por semana há alguns anos. Mas olha aqui. Também não é como se fosse o grande objetivo da minha vida, aos 50 anos de idade, ficar musculoso. O ponto é, eu ralo pra cacete para manter músculo, para não perder. Isso, aliás, eu acho que tanto faz. O corpo é dele, claro. O corpo dele, regras dele. Mas o ponto que eu tô... Mas primeiro... O ponto que eu queria fazer, eu acabei indo para... Eu dei essa volta um pouco maior. O ponto aqui é o seguinte, se alguém com 55 anos decide ficar musculoso daquele jeito e toma bomba para isso, e já é a pessoa mais rica do mundo, tudo mais, eu acho que aquilo está dizendo alguma coisa a respeito de... Tipo, ele quer se sentir o super-homem, né? Ele quer se tornar o super-homem, ele quer... E a coisa do Mark Zuckerberg falando da falta de energia masculina e lutando MMA... tem uma coisa meio torta nessas cabeças. Tem uma coisa ali do tipo... É uma necessidade de provar a masculinidade que é muito comum com 18 anos de idade, tá? Mas em homens adultos que já são muito ricos e muito poderosos, eu acho interessante. Eu acho patético, sabe? Patético. Tá bom. Porque, de verdade... Your words, not mine. De verdade, porque... Aliás, é uma coisa... Esse casal é muito complicado, porque esse casal é sumamente ridículo. Porque ela também é uma pessoa que não vive a propriedade. Ela é uma pessoa que está, sei lá, com 55 e tem aquele corpo de 35, gostosa de 35 anos, com aquela harmonização facial, que eu não sei por que as pessoas chamam de harmonização, porque eu não aguento mais, acho que não é nada harmônico, aqueles lábios daquele tamanho e plástico em cima de plástico, enfim. É tudo tão bizarro. Você vê fotos desse casal, você diz, mas gente... É de imaginar que você tendo eliminado todos os problemas financeiros da tua existência, a tua vida seria um pouco mais espiritual. Você poderia se dedicar às nobres virtudes do espírito. Mas eles, pelo visto, não estão nem aí para as nobres virtudes do espírito. O que eles querem mesmo é voltar aos 20 anos, 30 anos, e isso não vão conseguir. Tem mesmo essa coisa no Vale do Silício de... aquela coisa da singularidade, né? Em que momento eu vou conseguir transferir meu cérebro para um novo corpo? Como que eu vou conseguir renovar o corpo? Tem uma obsessão com esses estudos de longevidade, né? Tem aquele cara que é um desses milionários lá que passa metade do dia dedicado a fazer exercícios específicos, comer uma dieta específica e tudo mais, que o objetivo é manter para sempre o corpo de 35 anos, uma coisa assim e tal. Enfim, o ponto fundamental é, isso diz muito, essa busca de se tornar super-herói, diz muito a respeito de uma certa ideia de... Eu estou acima de todos os homens, né? Eu acho que compõe um pouco essa coisa que vai se tornar o troço pelo qual os venezianos estão protestando. Exatamente isso. Exatamente. E o Bezos, evidentemente, ele tem uma equipe de relações públicas do tamanho de um bonde, então eles ainda tentaram botar panos quentes. Então o convite de casamento deles, por exemplo, dizia que não queremos presentes, pelo contrário, nós estamos fazendo doações em nome de vocês, e ele cita 3 ONGs venezianas. Mas os venezianos não estão nem aí para isso, porque não é dinheiro dessa vez. Realmente não é. É uma questão de... Gente, não é possível.
Não. Eles fizeram uma festa no iate ontem, uma festa de espuma. O que é uma festa de Uma espuma? festa de espuma é como se você pegasse uma banheira cheia de espuma na piscina do iate. Mas a quantidade de espuma jamais vista e todos pulando dentro daquela espuma. É uma coisa completamente como brioches. O mundo não está no momento para festa de espuma. Nossa, mas que delírio. Quer dizer, eles perderam completamente a conexão. Que é como um brioche. É. A gente se vê na terça. Se o mundo ainda estiver por aqui, nos veremos, claro. Até terça, Cora Ronen. Entre os brioches. O problema hoje não é falta de informação, é saber o que no meio do excesso das redes realmente importa. Curadoria confiável, contexto sólido, análise com distanciamento. Isso é cada vez mais raro e é justamente a isso que o Meio Premium se propõe. É uma assinatura feita para quem influencia, para quem quer compreender o mundo e transformar sua visão com autonomia. Toda semana, nossos assinantes recebem reportagens e análises exclusivas que mergulham nos temas difíceis, mas olha, entregam com clareza. Na edição de sábado, você encontra com profundidade o que faltou tempo de ler durante a semana. Política, cultura, comportamento, vida digital. Às quartas tem o Meio Político, em que especialistas analisam os tabuleiros do poder, as ideias em disputa e os diversos contextos políticos que atravessam a nossa sociedade. E temos também o streaming, com séries e documentários selecionados seguindo o mesmo critério editorial: inteligência, atualidade e perspectiva. Tudo isso para que você pense melhor, decida melhor. Se é assim que você quer se informar, então olha, o Meio Premium é para você.